Foi pedido de falar sobre a vida consagrada, né? E, no instante, eu ia lá na capela e pedia para Jesus, né, que Ele falasse no meu lugar, porque eu sou apaixonada pela vida consagrada, sou suspeita de falar, né? Ontem eu achei tão lindo o momento com Esté e Tarquínio, né? Achei assim, fortíssimo, né? Eu conheço a vida dos dois, eu sei que é aquilo que eles falaram e muito mais, né? Então, eu achei assim apaixonante realmente, né? Mas eu saí daqui, eu comentava com o Frei e com a Iraci, né? Que eu saí assim, nossa, foi lindo, foi estupendo. Se eu não fosse consagrada, eu me consagraria de novo. Né? Porque, para mim, assim, ouvindo eles falar, né? Vendo toda a beleza da vocação do matrimônio, e eu acompanho a vida deles, eu sei, entendeu? Eu acompanho de outro, né, painho? Mas, assim, ouvindo a experiência deles ontem, né, ficou mais forte para mim ainda o meu chamado como consagrada, como pessoa que Deus chamou assim para dar vida a essa obra, nessa obra, dar vida a Ele nessa obra totalitariamente, né? Só confirmou ainda mais, né? Não que eu ache assim uma coisa do que eles falaram feio, não, muito lindo. Pelo contrário, acho muito lindo. A vida deles como casado, eu acompanho, entendeu? Eles estão lá em casa esses dias, mais ainda. Então, eu sei quanto é linda. Mas, vendo a vida deles como casado, como que afirma cada dia mais a minha vocação como consagrada, sabe? E daí eu queria começar, assim, falar para vocês, né? Falando assim, eu falei essa semana na missa, né? Contei um pouco minha experiência, assim, rapidinho. Mas a minha vocação como consagrada, né, esse chamado de Deus para mim, começou, como eu falei lá na missa esses dias, né, quando eu era criança ainda, né, que Deus colocou no meu coração aquela inquietação com aquele primeiro mandamento, né, de amar a Deus sobre todas as coisas, né, e principalmente com a resposta do meu pai, né, que ficou gravada assim. Eu lembro do momento, eu lembro assim como eu estava vestida. Eu lembro que eu sentei no sofá do lado dele, qual era o sofá, que nem existe mais na minha casa, entendeu? Eu lembro como hoje aquele momento, sabe? Aquela resposta do meu pai com tanta tranquilidade, né? Quando eu cheguei para ele e disse assim, pai, mas como é que eu posso? Você disse que tudo que está escrito na Bíblia é para ser vivido de verdade, é verdadeiro, é o livro mais verdadeiro que existe. Como é que eu posso amar a Deus sobre todas as coisas? Como é que eu posso amar a Deus mais do que a você? Mais do que a minha mãe, mais do que a meus irmãos, né? E eu, assim, sempre fui, até hoje eu sou, assim, hiper apaixonada pela minha família. Eu acho, assim, foi o maior presente que Deus me deu, primeiro, sabe? Foi a minha família. É linda, linda, linda a minha família, sabe? Nós somos, assim, muito carinhosos um com o outro, sabe? Um cuida do outro. Olha, antes de ontem, que foi meu aniversário, né? Como foi importante, sabe? Meus sobrinhos, meus irmãos ligar para mim, olha, só para dizer que eu te amo, sabe? Minha mãe, o dia inteiro eu fiquei preocupada, porque minha mãe não esquece meu aniversário, né? E ela não ligou para mim. Até a noite a minha mãe não ligou para mim. Aí, 11 horas da noite, ligou minha irmã, que a mamãe estava chorando, preocupada, porque o telefone dela deu defeito, ela tentou o dia inteiro falar comigo e não conseguiu. Né? Assim, de ver. O meu irmão, ele estava dando plantão nessa noite no hospital, né? Mas ele me ligava no dia seguinte só para dizer, ai, querida, eu queria só dizer que eu te amo, que eu não esqueci de você ontem, eu estava lembrando o tempo todo, sabe? Dizer todas aquelas palavras que os meus irmãos têm o costume de dizer assim, um para o outro, né? Esses dias em casa eu contava assim, como que meu pai foi carinhoso com a gente, né? Assim, meu pai sempre beijou até os filhos homens dele, né? Ele teve 7 filhos homens, sempre foi assim super carinhoso, de chegar, de beijar, de abraçar. Esses dias a gente estava vendo a fita, o Retorno à Vida me deu o presente, né, de transformar aquela fita grandona de VHS das bodas de ouro do meu pai e da minha mãe, que já fazem mais de, eu acho que faz uns 17 anos agora, né? Em DVD. Foi o Evandro que fez esse presente para mim, né, para a minha família. E eu dei para todo mundo. E no Natal eles vieram passar Natal comigo, a gente assistiu com a mãe.
o DVD, né? Então, de ver o meu irmão mais velho, ele chegou na missa atrasado, lembra, Frei? E daí foi o último a chegar, mas meu pai, assim, de um por um, ele beijava, abraçava, e quando meu irmão mais velho chegou, a alegria dele, sabe? De meu irmão chegar, então ele beijava no rosto, beijava, abraçava, beijava de novo, né? Isso na igreja, na frente de todo mundo, meu pai sempre fez, né? Então, lá em casa, isso é muito assim, muito forte, de um dizer para o outro, olha, eu te amo, eu te quero bem, eu estou unido, sabe? Assim, a gente declara isso. Meu pai fez isso, minha mãe faz, e todos nós um fazemos com o outro, né? Então, no dia do meu aniversário, eu recebia um monte de mensagem dos fazendeiros, da minha família da Esperança, né? Mas também da minha família. Isso era muito importante também para mim. Então, essa inquietação e esse chamado de Deus para mim começou naquele dia, que eu cheguei da catequese incomodada com aquela frase, né? E que o meu pai, com muita simplicidade, respondeu para mim, mas quem te deu esse pai? Quem te deu essa mãe? Quem te deu essa família? Na hora, sabe, me calou assim profundamente, como se me tirasse o fôlego, né? Eu respondi, Deus. Ele falou, então, quem merece ser mais amado? É as coisas que Ele te deu, as pessoas que Ele te deu, ou Ele que te deu tudo isso? Né? Então, essa inquietação ficou comigo a vida inteira. E depois, antes do casamento, vocês sabem a minha história, né? Que veio muito forte isso de novo. Eu queria viver essa palavra, né? Eu queria ver se eu era capaz de fazer a experiência de pelo menos 3 meses de colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Né? E ele já era o chamado dele, né? É tanto que eu lembro assim de fatos concretos, né? Quando, por exemplo, meu noivo se despedia, ia junto comigo me despedir das minhas irmãs antes de eu viajar para Guaratinguetá na noite anterior, né? Ele chorava assim feito desesperado. E imagina um nordestino machista chorando assim porque a namorada ia viajar há 3 meses, né? Não era muito comum, né? E teve uma hora que eu até briguei com ele. Eu falei, nossa, você está tão desesperado, parece que eu vou ficar a vida inteira. Né? Mas eu acho que, no fundo, Deus já colocava isso dentro dele. No fundo, ele não sabia, mas ele intuía, sentia que estava me perdendo para o resto da vida, para a vida inteira mesmo. Né? E, para mim, era tão forte também aquela despedida de cada um, sabe? E eu estava vindo para 3 meses. Eu tinha certeza absoluta que eu estava vindo para 3 meses, né? Mas Deus sabia para que Ele estava me trazendo, né? Que era para a vida inteira, né? Então, assim, uma frase que me ajudou muito a dar esse passo de colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, uma outra frase de Jesus foi: a quem me ama, eu me manifestarei, que o Nelson deixou escrito no cartãozinho para mim, né? A quem me ama, eu me manifestarei. Eu lembro que, naquele período assim de dúvida, se eu vinha, se eu não vinha, e a chantagem, né, que ia chegando do meu pai, da minha avó, do meu noivo, entendeu? De todo mundo. E essa frase era muito forte: quem me ama, eu me manifestarei. Então, eu amo e Deus se manifesta. E, quando eu cheguei àquela obra, não foi diferente. Foi essa frase que me conduziu durante muito tempo aqui na fazenda, né? Porque daí eu vim para ficar 3 meses, comecei a receber as primeiras meninas, junto com a Iraci, como vocês sabem, né? O Frei e o Nelson na parte masculina, o Frei ainda estava na paróquia, entendeu? O Nelson, eu lembro que, quando eu fui perguntar para ele um dia, foi um choque assim, tremendo para mim, lá no pátio da obra, né? Eu, assim, a Iraci ficava no banco, passava o dia inteiro no banco, ela trabalhava 6 horas. Antes de ir para o banco, ainda ficava na obra, porque ela era assistente social da obra. E daí eu ficava praticamente o dia inteiro sozinha com as meninas. E eu não sabia de nada, eu não tinha experiência, né? E eu lembro que um dia eu fui perguntar para o Nelson algumas coisas, eu nem lembro a pergunta que eu fiz. Eu lembro da resposta que eu ganhei, sabe? Ele só olhou assim para mim, né? E eu, como tia, né, acostumada assim, o aconchego dos meus sobrinhos, né, tal, o Nelson, meu sobrinho, né? Eu pensei, ó, vai me pegar no colo, né? E daí eu perguntei para ele, fui desesperada assim, querendo um aconchego, uma coisa assim. E ele falou assim: cada um segue seu caminho. Você faz a tua experiência, eu faço a minha. Cada um vai descobrir. Nossa, eu lembro que naquela hora eu fiquei sem chão, sabe? Sem chão. Eu fiquei decepcionada humanamente, como tia, sabe? Eu esperava mais do meu sobrinho naquela hora. Eu fiquei decepcionada como companheira, entendeu? Puxa vida, ele tinha 5 anos de experiência na minha frente, ele tinha que me dizer como fazer, entendeu? Mas não, cada um segue seu caminho. E eu lembro que, de novo, essa frase veio: mas a quem me ama, eu me manifestarei, né? Se eu amo, Deus se manifesta. Então, essa frase assim me ajudou muito, né? Depois, assim, eu fui ficando.
Porque chegaram logo as primeiras meninas, foi um grupo de 3, depois já eram 5, depois já eram 8, entendeu? E eu fui ficando mais, e passaram-se os 3 meses, eu lembro que, quando terminava os 3 meses, né, o Jairo ligou para mim e fez 1000 chantagens comigo, sabe? Falou que ele ia se matar se eu não voltasse, e tantas coisas, entendeu? Eram tantos planos que a gente tinha feito, né? Então, assim, e depois era muito tempo de namoro, a dependência de nós dois era grande um pelo outro, né? E eu estava completamente desapegada dele naquela hora, né? E ele, eu acho que do outro lado, sentia tudo isso, e o desespero dele era maior, porque eu tinha encontrado algo que ele não tinha. Ele estava sozinho, eu não, né? Então, assim, foi muito forte para mim essa palavra, né? Mas logo depois, uma coisa que ficou muito forte, né, é que eu não tinha mais vontade de deixar aquilo ali. Eu não tinha, eu queria ficar mais, mesmo sabendo que meu casamento estava me esperando, entendeu? Que minha família estava me esperando, que a minha empresa estava lá, e minha irmã dizendo: "Ó, eu vou fechar, porque eu não consigo dar conta da sua e da minha". Então, foi logo de dizer para ela de fechar a minha empresa: "Ó, debaixa, procura o contador, eu não vou agora". Ela: "Tem certeza do que você está fazendo?". E eu tinha certeza no coração, porque eu sentia uma voz tão grande, sabe, um apelo tão grande de Deus, como que se Ele dissesse mesmo assim, vivo ali para mim: "Segue-me, vem e segue-me", entendeu? Então, essa foi também uma frase assim que me chamou muita atenção, né? Segue-me. E esses dias mesmo, estudando teologia lá com a Gelúcia, lá em Passo Fundo, né, era muito forte como ele fez esse chamado a muitos dos discípulos dele naquela época, que ele chamou os 12, principalmente, né? Então, para mim é muito forte essa frase: segue-me, vem e segue-me, né? Para alguns ele disse: vem e segue-me. Para outros ele disse: vem, eu vos farei pescadores de homens. Para outros ele disse: somente segue-me. E eu sentia isso no meu coração, né, muito forte. Depois, assim, uma coisa que me ajudou muito aí, entendendo o que Deus queria de mim e compreendendo, né, foi a questão da família, né? Porque eu, vindo dessa família, como eu contei para vocês, eu não ia conseguir viver sem família, né? Jamais eu ia conseguir viver sem família, né? Então, mesmo que Nelson me dê essa resposta, mas ele era família para mim, em todos os sentidos, tanto a família física, de sangue, quanto a família sobrenatural que eu estava encontrando. Então, isso me chamou muita atenção, sabe? Porque eu pensei assim: ninguém tem uma família tão grande quanto a minha, né? Eu era especial, eu era assim, me achava, né? E aqui na obra, eu descobri uma família muito maior do que a minha. Eu descobri uma coisa que eu não tinha ideia, gente. Eu não tinha ideia que eu pudesse amar pessoas que não eram do meu sangue, igual a pessoas do meu sangue. Igual eu amava os meus irmãos, os meus sobrinhos, o meu pai, a minha mãe, entendeu? Eu fui descobrindo esse amor, eu fui sentindo esse amor que eu sinto até hoje, cada dia mais, entendeu? Por essa família que Deus estava me dando de presente, essa família espiritual, tanto quanto eu sentia pela minha família natural. Tanto quanto. Era muito forte. Entendeu, Arthur? É muito forte. Você vai vivendo e Deus vai te dando a resposta. E esse chamado de Deus, quando Ele chama uma pessoa para a vida consagrada, é tão lindo, gente. É tão forte. Quem não se acordou ainda, né? Quem não percebeu ainda, né? É muito lindo, é muito apaixonante. Né? Porque ele vai te chamando e, ao mesmo tempo, ele vai te preenchendo de coisas, entendeu? Muito mais do que o que você podia imaginar, né? Muito mais do que eu podia assim sonhar, esperar que ele fosse me dar, né? Era muito mais, né? Depois, assim, ele vai provocando na gente um desejo realmente de dar tudo, uma doação assim totalitária, né? E foi o que eu fui sentindo. Eu não queria mais só dar meu pai, minha mãe, meus irmãos. Eu não queria só dar meu noivo, entendeu? A empresa que eu deixei. Aquilo parece que, apesar de ser grande, foi grande e é grande até hoje, tudo que eu deixei, mas parece que era pouco. Ele pedia mais, ele ia me dando muito mais e pedindo mais de mim também, entendeu? Então, a vida consagrada, ela pede de nós essa doação assim totalitária, né? E outra coisa assim que eu fui entendendo com o tempo é que a obra que estava nascendo naquela época, éramos poucos ainda, né? E hoje, até hoje, nós estamos nascendo. Vocês têm ideia de que esse ano nós vamos abrir quase 10 fazendas? Vocês têm ideia? São quase 10 fazendas em um único ano.
que nós vamos abrir. Então, a obra está nascendo, E eu fui entendendo também, entendeu? Isso foi muito importante para mim. Eu queria muito colocar isso no coração de vocês, que essa obra que estava nascendo e que está nascendo, precisa de pessoas que tenham a coragem de doar tudo. Tudo. Entendeu? De doar o desejo do matrimônio, entendeu? O desejo de ter seus próprios filhos, de ter o marido, de ter o prazer, como a Esté e o Tarquínio falavam ontem, entendeu? Da vida sexual no matrimônio, entendeu? Essa obra precisa de colunas, precisa de pessoas que estejam dispostas a dar tudo. Olha, como a Esté falava ontem, e o Tarquínio, né, da vida deles, eles têm que estar, o casamento tem que estar disposto a cuidar dos filhos. E muitas vezes, eu contei para vocês, quando o Frei falava aqui no primeiro dia, né, aquele momento que a gente estava vivendo lá na caseta, de uma reunião, de uma conversa muito importante, que de repente entrou o Tomás, né? E daí eu não podia ficar com o Tomás naquela sala. O Tomás não podia ficar ali com a gente, né? E eu tinha que tirar ele para fora. Eu me lembrei de uma experiência que eu fiz lá no início, né, assim, com a Maiara. Uma nenenzinha que nasceu aqui na fazenda, que era muito apegada a mim, e eu a ela, entendeu? E que, no momento, ela estava doente, e era um momento que eu não tinha me consagrado, era o tempo que eu não tinha me consagrado ainda, eu estava no processo de decisão, eu sentia que Deus me pedia tudo, entendeu? E essa experiência com essa criança marcou a minha vida e me ajudou a decidir, a entender o que Deus estava me pedindo naquele momento, para a vida inteira, né? Porque a Maiara, ela estava doente, com muita febre, e ela queria ficar comigo. E a gente tinha uma reunião importantíssima, entendeu? Não lembro com quem que era, nós 4, mas não, era uma reunião importantíssima que não podia faltar naquela hora, né? E ela, com febre, ela queria ficar comigo, ela não queria ficar com a mãe dela. E eu tinha que dar ela para a mãe dela. E a menina grudava-se em mim, na minha roupa, ela não me deixava, ela se esguelava, a menininha com 9 meses, entendeu? E eu pensei assim, nossa, foi tão difícil para mim tirar aquela menina que estava agarrada em mim e devolver para a mãe dela, e dar para a mãe dela, e deixar ela ir chorando daquele jeito. Foi tão difícil para mim, que não era mãe daquela menina. Eu não gerei aquela neném, eu não pari aquela neném, né? E imagine, na minha cabeça veio muito rápido, né? Imagine se essa criança fosse minha, se fosse eu que tivesse gerado, se fosse eu que fosse a mãe biológica dela, como eu ia deixar essa criança agora? Meu coração ia se estraçalhar, ser destruído. Então, para mim, naquela hora ficou claro, não, Deus me chama, Deus me pede de deixar tudo, de ter essa maternidade que é muito maior do que essa física, entendeu? Uma maternidade espiritual, né? Porque eu não tenho condições de deixar ali naquela hora os meus filhos para... E eu fui entendendo isso, muito claro, que a obra precisava de pessoas que fossem coluna, que sustentassem essa obra. E essas pessoas precisam ser pessoas consagradas, pessoas totalitárias. Entendeu, gente? Não tem como uma coluna sair do lugar. Tem como uma coluna sair de uma construção e ir ali resolver o problema do filho e depois voltar? Não tem. O consagrado, para mim, são essas colunas na obra, que levam para frente essa obra, entendeu? Que fica disponível, custe o que custar. Para a gente transferir um matrimônio, um casal, entendeu? A gente tem que pensar em várias coisas. Se tem escola para os filhos, se aquela fazenda está adaptada para ter uma família, se é um casal que tem filhas adolescentes, a gente não pode transferir para uma fazenda masculina, para viver lá dentro da fazenda masculina. Tem que ter uma privacidade, entendeu? Então, todas essas coisas a gente tem que pensar. A vida consagrada te dá a liberdade. Ao mesmo tempo que te dá essa fecundidade, essa maternidade, que você se sente pai, mãe, realmente, entendeu? Espiritual, lhe dá uma liberdade de ser flexível, de ir para lá, de ir para cá, de ir e vir para o mundo inteiro, entendeu? Então, a vida consagrada é essa vida que te oferece uma liberdade, entendeu? E, para mim, também foi muito forte, assim, quando eu comecei a entender que a vida de Jesus e Maria também, entendeu? Que Jesus e Maria escolheram José continuar virgens, ser consagrados, ser livres. Você já pensou se Maria tivesse tido outros filhos? Aí tinha que cuidar de Jesus e de outros filhos? Se o relacionamento de Maria e José fosse um relacionamento de mulher e marido simplesmente,
mas não fosse um relacionamento, como foi, de pessoas consagradas a Deus, totalitárias, pronta a tudo. Você já imaginou? Não teria sido a história como foi, entendeu? Você já imaginou se Jesus tivesse casado? Ele era homem, ele era humano, ele podia ter também vivido os prazeres da carne aqui e ter se casado. Mas Jesus optou por não casar, viver totalitariamente para realizar o desígnio de Deus sobre ele aqui na terra. Essa é a vida consagrada, é o modelo de vida consagrada para nós. Né? Os apóstolos, aqueles que Jesus disse, deixa tudo, entendeu? E segue-me. Jesus e Maria, né? Depois, assim, o que doa para nós também essa vida consagrada? Porque você deixa tudo, o que você vai ter? Olha, uma intimidade muito maior com Deus, sabe? É fundamental, porque o consagrado, o casado, ele vai ter intimidade com a esposa, com o esposo. Entendeu? Lógico que ele tem intimidade com Deus. Senão o casamento não se sustenta, né, pai? Não existe, não tem possibilidade de ir para frente. Mas o consagrado, quando ele vai dormir, é ele e Deus. É a intimidade total com Deus. Ele não tem o companheiro, a companheira ali do lado para conversar, para partilhar, para ter o prazer, entendeu? Tem ele e Deus. Então, Deus te oferece uma intimidade. E essa intimidade, gente, não é uma coisa triste. É uma coisa esplêndida. É uma coisa que te preenche, que te dá... Nossa, quem é consagrado experimenta. Quem é consagrado sabe do que a gente está falando. Entendeu? É impressionante. Sabe? Você vai dormir, o seu coração está explodindo de felicidade. Entendeu? Não te falta nada. Depois, essa liberdade de ir. Depois, o fato de você ter comunidade, de cuidar de comunidade. De hoje você ter uma comunidade aqui, amanhã você ter outra comunidade ali, depois você é transferido para lá e você é transferido para cá. E você saber que você pode gerar a mesma coisa aqui, lá, acolá, entendeu? Você não está preso somente àqueles, mas você está livre. Você está livre, entendeu? Você sente tudo, né? Depois, uma coisa assim, o fato do ser mãe, né? Do ser as mães. Frei falava esses dias no encontro dos que são consagrados e dos casados, que o consagrado é aquela mãe, é como a mãe que gera, que dá a vida. Que dá... Vocês já imaginaram a figura da mãe? Sempre me impressiona, sabe? Quando eu olho, por exemplo, para a Geniane, né? Eu conheço a Geniane desde quando chegou para se recuperar aqui, né? Geniane vaidosa, hiper vaidosa, sabe assim? De um cuidado com ela mesma, com o corpo dela e tudo, né? E com todo aquele cuidado, né? E Geniane não queria ser mãe de jeito nenhum, né, Iraci? Ela dizia que ela não queria casar, que ela não nasceu para ser mãe, de jeito nenhum. Depois se apaixonou e descobriu que era o matrimônio, a vocação dela. E, gente, eu fico impressionada de ver a capacidade que a Geniane tem de ser mãe, sabe? Ela perdeu a vaidade toda. A começar pelo corpo, né? A barriga de Geniane são aquelas barrigas imensas. Então, jamais a gente olha para a barriga de Geniane sem estria. É completamente cheia de estria. Um biquíni para ir para a praia, eu acho que ela não usa mais. Entendeu? É completamente cheia de estria, porque a barriga dela fica imensa. E ela fica orgulhosa de ter aquela barriga imensa. Ela não fica pensando, minha barriga vai ficar, meu couro vai ficar todo cheio de estria. E mesmo passando óleo, passando o que for, acabou. Não tem mais aquela pelezinha que não é enrugada, é totalmente enrugadinha, cheia de estria. Entendeu? Nossa, a capacidade de amamentar. Uma mulher, quando amamenta, ela está dando para o filho o mais precioso que ela tem, que é o leite materno. Vocês sabem quanto é importante o leite materno na vida de uma criança. Acaba com o peito da mulher. Acaba, já não tem mais nem aquela vergonha, aquele pudor, né? Porque o neném quer, a gente tem que botar para fora mesmo e dar de mamar na hora que quer, entendeu? E morde, puxa. Acabou assim, a vaidade. Então, ser mãe, eu falo isso porque, gente, é extraordinário, sabe? Não tem horário para dormir, sabe? Não tem horário mais para si mesmo, para ler um livro, para ficar quieta numa cadeira, para não ouvir barulho de criança chorando. A mãe não, a mãe está disposta 24 horas, tem que estar pronta 24 horas. Sabe, para amamentar na hora que quer, para brincar na hora que não quer,
entendeu? Para dar comida, para levantar, para trocar fralda. Você está bonitinha, leva uma mijada, entendeu? Já se molha toda. A criança está comendo as coisas, comendo bala, já vem, já põe na sua roupa, já se suja toda, já sobe no colo, já põe o pé de lama. Está disposta para tudo. Você imagine a maternidade espiritual. Vai pedir coisa diferente da gente? Vai pedir isso, gente. Está disposto a perder tudo, a dar tudo. E, para mim, a maternidade espiritual é dar esse prazer de gerar meus próprios filhos, entendeu? Mas o que eu encontro dando isso? Eu encontro a capacidade de eu ser mãe, não só de 3 filhos, de 4 filhos, sabe, de 10 filhos. Eu sou mãe da humanidade, eu sou mãe de uma multidão, eu me sinto mãe de uma multidão. Isso só a vida consagrada pode lhe dar. Pode te fazer assim, ser realmente mãe e partilhar, e estar ali, estar disposto, ir lá. O filho está precisando lá nas Filipinas, você vai nas Filipinas. O filho está precisando lá no México, vai no México. Está precisando na Guatemala, vai na Guatemala. Está precisando na Argentina, vai na Argentina. É no Brasil, no Sul, no Norte. E estamos aí. Nós, homens e mulheres consagrados, estamos para Deus, onde Ele pedir. Onde Ele pedir. Vai até os confins da terra. Então, para mim, essa vida consagrada, sabe, te dá um mundo, te dá um infinito, te dá uma amplitude muito maior do que qualquer outra vida podia me dar. Né? Eu não quero viver no mundo, ou no matrimônio, eu sinto que Deus não me chama, apesar de ser belíssimo, muito menos no mundo profissionalmente, ter meu trabalho, meu carro, minha casa, meus amigos, minha vida. Deus me chamou para muito mais. Eu senti esse chamado, eu ouvi esse chamado. E eu quero seguir, sabe? E eu sinto a alegria, o prazer, a satisfação, a realização de ter sido chamada para a vida consagrada. Ele me dá o cêntuplo, eu experimento o cêntuplo, né? Mais casas, olha, eu era uma pessoa que eu fazia tantos planos na minha vida, né? Eu queria ter a casa na praia, eu queria ter a casa no sítio, eu queria ter a casa na cidade, entendeu? E eu tenho certeza que eu ia trabalhar para isso, eu sei trabalhar, eu sei ganhar dinheiro, entendeu? E eu ia ter, eu não queria ter uma casinha só, não, entendeu? Mas imagine, eu podia ter 3 casas, 4 casas, 5 casas. Quantas eu tenho hoje? Quantas? 83 fazendas. E quantas casas tem em cada fazenda? Quantas casas eu ainda vou ter? Eu podia ter 4, 5 carros na garagem, não podia? Quantos carros nós temos hoje? Cada fazenda que eu vou, aquele carro é meu. É meu. É meu. Enquanto está no meu uso, é meu. Tudo que é da obra é meu. Né? Eu podia ter, como eu falei, eu queria ter 3 filhos. Eu tenho 3 filhos? Tenho 3 filhos, eu me sinto mãe. Nossa, como é forte a minha maternidade, né? Depois, assim, pode pensar assim, Lu, se diz tudo isso, né? A vida consagrada dá tudo isso, mas e as minhas limitações? Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Gente, quem convive comigo mais de perto me conhece, né? Sabe a quantidade de defeitos que eu tenho, né, Ângela? Sabe a quantidade de defeitos que eu tenho, né, Gorete? E eu estou aqui como consagrada, realizadíssima, e Deus ainda me dá o cêntuplo, com todos os defeitos que eu tenho. Entendeu? A gente não tem que parar nos defeitos, porque defeito todo mundo tem. Você vai ter defeito casando, você vai ter defeito vivendo no mundo como solteiro, você vai ter defeito vivendo como consagrado, você vai ter defeito sempre. Entendeu? Não importa. Esses dias a gente conversava, né, o Frei, Nelson, eu e a Iraci, sobre muitas coisas, muitas dores que têm acontecido na obra. Né? E daí a gente dizia assim, mas para que a gente valorizar as dores? Todo lugar tem dores. Na igreja tem dores, todo lugar tem dores, todas as congregações e os matrimônios e tudo, o mundo inteiro cheio de dor. E é através da dor que a gente chega mais perto de Jesus. Então, a gente não tem que valorizar as dores que acontecem, tem que valorizar o que Jesus faz de bonito na vida da gente. Entendeu? Ah, teve um que caiu ali, e daí? Mas ele teve coragem de levantar e não permaneceu caído lá no chão. É isso que a gente tem que contar, entendeu? Então, se a gente tem limites,
Tem fracassos, tem momentos de incerteza, de crise, ou de quedas mesmo, que são feios, entendeu? E daí? O importante é eu não parar nisso. O importante é eu ir para frente e recomeçar. Eu quero servir a Deus. Eu quero servir a Deus. Lúcia, eu estou falando de mim agora, entendeu? Mesmo se eu sou grossa muitas vezes, se eu estouro, se eu não tenho paciência, sabe? Se me falta muita coisa ainda para ser aquilo que Deus quer que eu seja, entendeu? Mas eu estou aqui. Eu estou me doando 24 horas. Eu quero essa vida. Eu quero ser de Deus. Eu quero ser uma consagrada, feliz, realizada, com todos os meus defeitos, não importa, entendeu? Então, eu sei que para Deus conta é isso. E isso, como conta na minha vida, conta na de cada um de vocês. Ninguém aqui é diferente do outro. Ninguém aqui tem mais ou menos pecado do que outro. Cada um sabe diante de Deus, né? Então, Deus chama a gente com as nossas limitações. E Ele vai fazer, através das nossas limitações, a obra dEle. A realização dEle, né? Depois, uma coisa assim que eu fui descobrindo, e que eu acho que eu mostro muito para vocês, eu não quero me contentar com pouco. Foi isso que me fez também viver com intensidade a vida consagrada, porque a vida consagrada é isso, é não se contentar com pouco, é não mirar baixo, sabe? Quando eu vejo algumas pessoas que a gente acompanha, entendeu, que tem um chamado para ser águia, entendeu? Para voar alto, para ver as coisas lá de cima, sabe? Para voar longe. E fica lá ciscando no terreiro que nem galinha, sabe? Eu penso assim, eu não quero ser desse jeito. Eu não quero ciscar como galinha. Eu quero ser águia. Eu nasci para ser águia. Eu quero voar alto, eu quero olhar as coisas de cima, sabe? Ter aquela visão do todo. E a vida consagrada me dá isso, sabe? Me dá essa liberdade infinita, me dá essa capacidade, essa fecundidade infinita, sabe? Esse cêntuplo que a gente experimenta na vida consagrada, né? Então, eu quero ser assim. Eu quero viver desse jeito. Depois, uma última coisa que eu queria falar, né? É que a obra, todos vocês estão aqui, quem aqui não admira essa obra? A Fazenda da Esperança. Quem admira? Levanta a mão. Mesmo tendo tantos defeitos, não é verdade? Nós admiramos, amamos. Olha, quando a gente escuta, né, as pessoas falarem da Fazenda da Esperança, da obra, da família da Esperança, não dá uma alegria dentro do coração, uma coisa assim que explode o coração da gente de alegria, né? Mas essa obra, gente, começou com pessoas consagradas. Deus escolheu pessoas para começar essa obra que tivesse disposto a dar tudo. E essa obra, para ir para frente, depende de pessoas consagradas. Aí vocês podem dizer assim, mas então o matrimônio não leva para frente a obra? Nós sabemos o quanto é importante os casados dentro da obra. Senão não tem equilíbrio essa obra, fica capenga. Entendeu? Fica um bando de pessoas alienadas só vendo assim. A gente sabe o quanto o matrimônio é importante. Pessoas que gerem, que continuem a vida. Mesmo porque você já pensou se o mundo inteiro se consagrasse? Daqui a quantos anos, pai, já não existia mais ninguém? Agora, a lei natural, a lei da natureza é o matrimônio. É se casar, é ter filhos, é gerar. Entendeu? Mas Deus, Ele convida alguns. Ele chama incisivamente, segue-me. E para construir uma obra, para manter uma obra dele no mundo, precisa de pessoas totalitárias, pessoas que estejam dispostas a dar tudo, a ser livre, a não ter nada que te segure em nada, sabe? Está disposta a dar todas as coisas, né? Ela nasceu com pessoas assim. E hoje, pena que vocês não estavam no encontro dos casados, né? Como a gente via, eu não estava aqui, mas eu ouvi, né? De muitos, inclusive a Iraci contava uma experiência do Didi que dizia assim, que ele não consegue ser responsável numa fazenda se ele não tiver aqueles que estão lá 24 horas, porque tem a hora que ele precisa ter a vida do matrimônio. E a gente aqui na obra procura preservar muito isso. Que o casado não seja aquele que fique lá com os meninos direto 24 horas e daí não se recolha, porque daí ele tem a mulher e os filhos para quê? Para não olhar para ele nem um dia na semana? Entendeu? O casado precisa isso. Tem a hora que ele se recolhe e vai lá, olha, se eu penso no Júnior, negão, lá na Paraíba, entendeu? Ele tem a Havana e 2 filhas para criar.
entendeu? As filhas precisam ter exemplo de pai, ter convivência com o pai, entendeu? O Evilásio, se não saísse, não tivesse ali na criação dos filhos, os filhos iam ser criados só por Mada, entendeu? Como seria? Aí teria a inaceitável ausência do pai, né? Ou seja, da mãe também. Se a mãe, se Ana Lia, por exemplo, fica só com as meninas, e não dá atenção para o Ezequiel e para o Jeremias, que filhos ela vai gerar? O que esses meninos vão ser no futuro que não tem a presença da mãe? Vai ser revoltados porque a Ana Lia fica lá com as meninas o tempo todo e não dá a vida por eles aqui. Então, o casado, aqueles que Deus chamou para o matrimônio, e vão ser muitos, graças a Deus, que Deus vai chamar para o matrimônio, entendeu? Tem que ter consciência plena disso. Assim como os consagrados têm que ter consciência plena de que essa obra precisa dessas colunas, que estejam dispostas a estar ali, 24 horas presente, na vida deles e delas. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. O valor, eu espero que vocês tenham sentido o valor da vida consagrada. O valor dessas pessoas diante de Deus, o valor dessas pessoas que estão dispostas a deixar tudo, que têm coragem de deixar tudo para dar a vida para Deus completamente, totalitariamente nessa obra. Para sustentar essa obra. Essa obra não fica de pé, não tem condições de ficar de pé sem ter essas pessoas. Eu queria partilhar com vocês as duas experiências da minha vida que mudaram completamente. Foi 2 vezes que eu senti o chamado no meu coração muito forte, que mexeu muito comigo e com as consequências, né, depois. Uma escolha realmente. Primeira, eu estava na minha recuperação e eu tinha já a experiência de viver como casada, né, de 6 anos. E, infelizmente, ele não conseguiu chegar até aqui, né, por obstáculos, né, e problemas da vida passada. Foi uma dor, e a gente tinha um compromisso que eu vou ficar só esses 6 meses, vou voltar. Só que com o tempo passar, eu sentia que eu tenho que permanecer mais, os responsáveis, vai lá, faz uma formação, é só 1 mês só, depois você volta. Aí chegamos no 9º mês, que quando ele começou a fazer aquela chantagem, né, que estou morrendo aqui sem você, volta. Eu cheguei até a trocar passagem e tudo. E 2 dias antes, não sei o que foi aquilo, foi um anjo, eu acho, só se pode ser Deus, né? Naquele momento que veio a palavra que eu tenho que ser fiel à minha proposta, né? De completar esse ano de recuperação, que é por mim. Eu tenho que fazer essa escolha por Deus que está dentro de mim. Eu não posso agora trocar algo tão grande por coisas passageiras. Eu permaneci. Depois de voltar lá, porque, né, tinha que também encarar a minha realidade, que era ele, querendo ou não, naquele momento. Eu voltei, houve uma separação. Eu resolvi seguir meu caminho fora, fazer experiência, né, de trabalhar, de estudar, de construir com família. E fiquei lá 1 ano e meio. E também cheguei no ponto que tudo estava dando certo, a carreira estava subindo, ganhava bem, comprei um carro, estava estudando as matérias que eu queria, fazendo os cursos. Só que também cheguei no ponto que tudo isso me parecia pouco. Estava buscando algo que eu vi que aquela vida é muito limitada para mim. Que eu estava vivendo no trabalho também a palavra, né? Eu não deixei esse estilo de viver jamais, né? Só que eu estava vendo que é pouco, que é muito limitado. Aí aonde que veio no coração? Segue-me. Aquele chamado, né? Segue-me, volta. Aí eu entrei em contato com Gorete, pedi ela, né, se tem como eu fazer experiência de voluntária voltar. E naquela época eu acabei de comprar um carro pelo empréstimo no banco. Eu tinha recebido 3 convites de várias empresas com salário maior, né? Eu estava indo para frente e tudo. Quando eu contei para minha mãe que eu quero voltar para a fazenda naquele momento, para ela
era um choque. A sociedade, né, as normas da sociedade é difícil de entender. Como assim? Que tudo está indo certo, corretamente, né? E, de repente, deixar tudo e voltar para ser um nada, num lugar distante, sem nada, sem vivendo numa comunidade, sem bens materiais, para ela era um choque, ela não quis aceitar. Foi uma luta de mais ou menos 5, 6 meses, de eu preparar o coração dela, de explicar. Ela estava indo comigo lá na comunidade de lá, na fazenda de lá. A gente fazia comunhão, e ela pude perceber que realmente aquilo lá era pouco para mim, aquela vida de lá, que eu não posso ser feliz por completo lá. Aí na parte onde ela aceitou, né, a minha decisão, eu voltei para cá. E hoje, olhando para trás, eu vejo que realmente primeiro foi, de fato, renúncia de um casamento, né? E depois foi uma renúncia de vida normal, social, normal, né, entre aspas, dos bens materiais. Eu vejo como aquilo mudou a minha vida, né? Mas eu posso sentir que só aqui que eu me sinto realizada, e aqui que eu posso sentir a felicidade que não encontro lá. Então, desde o princípio, o que muito me chamava a atenção era justamente nele, né? Porque a gente tem o nosso responsável e, queira ou não, ele é o centro ali no momento, né? E muitas vezes eu me questionava, né? O porquê de ele ser tão alegre, né? Comecei a me aproximar dele e questionava, né? Você não tem desejo, né? Você deixou tudo para vir ficar no meio de nós, mas o porquê de tudo isso, né? E ele contava justamente isso que a Lúcia falou, né? Que ele era muito feliz ali. Ele não precisava de uma mulher, não precisava ter filho, porque ele tinha muitos filhos, né? Inclusive nós, que ele já nos amava. Então aquilo foi me encantando. E começou numa brincadeira, claro, né? O Henrique está ali, que está aí agora em Guarará. Eu lembro que a gente tinha uns 3, 4 meses, a gente falou para todo mundo, né? Não, nós vamos nos consagrar. Aí todo mundo deu muita risada, né? Mas dentro de nós a gente ficava com aquilo, né? Mas é claro que não é uma simples decisão. A gente precisa amar no momento presente, com certeza, né? Mas pouco a pouco isso foi aflorando cada vez mais, né? Eu também, quando eu fui para a fazenda, eu estava já namorando há 5 anos, né? Então, para mim, foi uma renúncia muito grande ter que deixar minha namorada lá. Mas também entender que talvez aquela ida para a fazenda poderia mudar a minha vida, porque eu já tinha passado numa comunidade. E a outra vez que eu passei na comunidade, eu sentia também um desejo muito forte de permanecer. Devido a alguns motivos, eu não permaneci. Mas quando eu cheguei na fazenda, novamente isso aflorou dentro de mim. E o Afonso sempre falava isso para mim, né? Falava, e Tiago, o que vai ser da sua vida, hein? Será que você vai ser que nem aquele jovem rico que tem tudo, né? Mas na hora que Jesus fala para você renunciar tudo aquilo e seguir, você pega, vira as costas e vai embora. Aí dentro de mim ficava aquilo, nossa, mas será que vai acontecer isso comigo também? E lembro-me que ia ter a missão em Piraju e em Pouso Alegre. E eu tinha conversado com ele de eu passar mais 3 meses na fazenda, ajudando, né? E ele concordou, tudo, ficou muito feliz. Mas no dia que chegou, recebi meu diploma, falei para minha mãe que ia ficar, minha mãe ficou muito feliz, né? E no outro dia ele chega para mim e fala que teve uma inspiração de Deus e que era para mim ir embora para casa, né? Para mim aquilo ali foi quebrar minhas pernas, né? Eu falei, nossa, mas eu já tinha visto junto contigo, você concordou, e agora eu tenho que ir embora para casa. Se fosse me ir embora, porque você não falou antes, eu já ia com minha mãe ontem, né? Não precisava gastar dinheiro, nada. Mas ele falou, não, só estou vendo junto contigo, né? Não é nada decidido, é você que tem que decidir isso. Aí eu peguei e falei, não, eu sinto que é vontade de Deus, né? E eu lembro que a gente tinha tido um tema, né? Sobre vontade de Deus de beneplácito, né? Que naquele 3º mês que eu pedi para ele para ficar, era vontade de Deus que eu ficasse. Mas naquele momento mudou a vontade de Deus e eu tinha que estar aberto a isso. Mas para mim não foi fácil. Ele olhou para mim, mas você está feliz? Eu falei, claro que não estou feliz. Eu já tinha pensado uma outra coisa e agora vem outra coisa para mim. Como que eu posso estar feliz? Mas tudo bem, né? Eu vou fazer essa vontade porque eu sei que a alegria vem depois. Fui para casa, trabalhei e
dentro de mim, assim, o que eu tinha? Eu falei, nossa, tá tão bom aqui, né? Eu posso continuar aqui, tô com a minha família. Já estava indo no movimento, o pessoal do movimento tinha arrumado um emprego para mim já, ia ganhar muito bem. Eu falei, nossa, não tem por que eu voltar para a fazenda, né? Mas aí tinha também aquele compromisso que eu tinha firmado, não só com o Afonso, né, de falar que não, eu vou voltar, mas comigo mesmo, né? Porque durante todo o meu ano, eu sempre quis fazer essa vontade, né? Sempre quis ser aberto, livre para fazer a vontade de Deus. E naquele momento era aquilo que ele me pedia, né? Peguei e voltei. E já tem, acho que, uns 9 meses que eu estou como voluntário e muito feliz, né? Mas a primeira pessoa, assim, que fez com que aflorasse essa vida dentro de mim foi o Afonso, né? Hoje eu conheço outros consagrados, como a Luz. Conheci a Angelúcia também, né? Numa missão lá em Campo Grande. Então, todas essas pessoas foram me ajudando. O Fernando, que está ali atrás, né? Todo mundo muito novo, né? Mas sempre muito feliz. Então, essa felicidade que eu também sinto. É claro que não tomei a decisão ainda. E isso me alegra, né? Por ver tanta gente assim, né? Que ainda está em discernimento. Então, não sou só eu, né? Se eu paro para olhar assim, né? Se eu paro para pensar, eu falo, nossa, mas eu não fiz o pacto, eu não tenho compromisso, eu não sou nada. Mas isso daí também não me impede de ser feliz e viver bem com os meninos lá, né? De poder amar, de poder servir ele. E entregar nas mãos de Deus, né? Eu sei que eu sou muito novo ainda, tenho 24 anos, muita coisa pode acontecer na minha vida, mas o mais importante é eu estar aberto, né? E esse encontro está me ajudando justamente para isso, né? Para mim poder olhar para dentro de mim e começar a analisar, né? O que vai ser bom, né? Porque não é uma simples decisão, né? Que nem eu conversar com alguns meninos, eles falaram, né? Nós já tem 6, 5 anos que eu estou aqui e não decidi ainda, mas também não tenho pressa. Então também penso da mesma forma, né? Porque a partir do momento que eu decidi, aí eu tenho que ser fiel, né? Não só por causa das outras pessoas que vão falar, mas por causa que é um compromisso com Deus e é importante a gente ser fiel a isso. Lá nas Filipinas, eu tenho muito fundo experiência sobre vocação. 3 anos para trás, eu assistir DVD e em meu país, Filipinas, a palestra do Frei Hans dos Votos, que me marcou muito. Frei falou, quando Deus começou a entrar na vida de muitas pessoas, Ele, Deus, tem capacidade para provocar jovens a deixar tudo. E exemplo, pai, mãe, terra, salário, casamento, tudo por causa de Deus. Sobre pobreza, obediência, castidade e esperança. Eu também, quando eu saio do casa do Chiara lá nas Filipinas, casa Chiara e casa do Padrinos e responsável como Roland. Roland construir muito lá como Alex, agradecer muito Alex, dar de vida para nós Filipino. Paula também lá nas Filipinas, ela fica lá como jovens 24 horas. Agradecer muito. Quando eu conversava com Iracy de manhã, porque eu falo pouco português, eu tenho confusão, porque esse ano eu também pegar promessas, mas ela fala para mim, você não espera, você para consagrar, você pega promessas também. Meu coração muito feliz, muito alegria. Porque minha vida lá nas Filipinas, eu fica com jobs 24 horas. Quando Nelson fica com jobs 24 horas, quando Nelson fica com Antonio 24 horas, a fazenda nasceu. Quando ele deixa casamentos, quantos fazenda hoje? Minha vida, eu quase morrer lá nas Filipinas, porque
por causa do droga, muito pior, muito errados. Mas Deus pega para mim, minha mamãe, Deus pega minha mamãe para levar para mim para fazenda. E depois tem muitos brasileiros lá para ajuda de mim, reparar minha vida, fica comigo 24 horas, Alexandre também. Agora tem muitos vacas lá, Alex, 300 vacas, graças a Deus. Muito trabalho. Como Roland, quando ele saiu lá nas Pilipinas, do cabelo de Roland saiu. Caiu. Porque eu falo para Deus, eu quero para ajudar Roland com meu toda força. Porque a Alex, quando nós perdi Alex, nossa, muito trabalho, muito. Mas agora tem Richardson lá, tem Marinea, tem Lenny. Eles, eu agradecer a Deus porque Deus pega segundo missionários para servir lá na fazenda com todo amor. E Richardson tem sofrimento lá, mas ele fica lá com Marinea por causa de Deus para servir fazenda. Sofrimentos do linguagem. Porque quando você perdeu terra, você perdeu sua linguagem. Nossa vida para conversar com jovens, sempre. Fica com eles 24 horas. Lá nas Pilipinas, me trabalho. Muito tempo, Roland sempre colocar para mim para receber triage. Eu sou padrino lá, Casa de Peña, França. Só receber triage. Porque uma grande graça para mim, a triage, até a ponto ele fazer errados coisas e olhar presente, Deus Jesus abandonado, porque para trás do dificuldade, dos sofrimentos, Jesus, grande graças para nós, Jesus salvar minha vida. Muitas vezes eu esta quase mulher lá nas Pilipinas, mas ele pega para mim, para todos os jovens, quando os jovens salvar, porque tem muitos consagrados para ficar com jovens 24 horas, verdadeiro. Muito obrigado, família.